Programação especial da Band News FM neste domingo de eleições, agora para conversarmos com o nosso colunista Fernando Schiller. Schiller, eu acho que eu vou começar com uma pergunta mais genérica. As eleições presidenciais são, até certo ponto, um pouco mais distantes do eleitor. O governador muitas vezes nem é lembrado pelo dia a dia pelo eleitor, mas o prefeito talvez seja o mais próximo, o vereador talvez seja o mais próximo para o eleitor. Como é que a gente pode começar a nossa conversa com os ouvintes da Band News FM? Tudo bem? Bom domingo para você. Tudo bem, Coutinho. Olha, vamos lá, né? A eleição municipal, ela tem uma característica muito própria no Brasil, né? Se a gente olhar as capitais, as principais cidades, onde teoricamente se poderia ter mais politização, mais cenário nacional, mesmo assim, a liderança local, não é? A avaliação de desempenho do prefeito, a liderança do governador, enfim, a trajetória do candidato na Câmara de Vereadores, na cidade, é o que mais importa. É o que mais importa. Óbvio que São Paulo é um pouco um desvio na curva, digamos, né? Pelo fato de ser uma cidade, uma cidade gigante, a campanha super nacionalizada em São Paulo, né? Mas mesmo assim você tem também a influência da liderança local, o governador, o prefeito está disputando, etc. Mas se você vai, por exemplo, lá, assim, Porto Alegre, né, quer dizer, é o Sebastião Melo, que é um prefeito da cidade, candidato contra a Maria do Rosário, então da Juliana Brizola, são lideranças locais, que tem uma história local. Você vai nas cidades onde há favoritos de primeiro turno, né, tudo vai se depender da reta final. Hoje a gente não sabe no resultado, mas vamos lá. Mas lá, o Bruno Reis em Salvador é uma liderança muito local, quer dizer, não é, ligada ao Semineto, você tem uma tradição lá na cidade de Salvador. Se você vai um pouco lá do João Campos, também, a família Campos, o pai, o Eduardo Campos, o seu avô, o Arraes, então isso tem uma história local, né? E essa é uma eleição que tem sido muito do incumbente, chamada, né, uma eleição muito governista, de certa maneira, né? Olha, até 3 dias atrás, a gente não, né, urna sempre pode ter uma surpresa, mas até 3, 4 dias atrás, das 26 capitais, nós tínhamos 16 incumbentes, ou já liderando pesquisa, ou com muita viabilidade de chegar em segundo turno. Então é uma eleição que tem essa característica, por N razões que a gente pode analisar aqui. Então eu diria assim, você vai lá em Curitiba, por exemplo, né, o governador muito envolvido, o prefeito muito envolvido na campanha do Eduardo Pimentel, mas que também vai ter disputa de segundo turno, enfim, outros candidatos que têm essa característica local. Essa é uma marca das eleições municipais, que, aliás, deixa eu dizer aqui, acho muito boa, viu? Mas seria terrível na polícia se a gente nacionalizasse tudo o tempo inteiro, né? É óbvio que, inclusive na minha impressão, quer dizer, a gente analisou muito isso aqui na Band, Lula e o Bolsonaro, eles entraram com muitas precauções na campanha, né? Literalmente, vamos brincar um pouquinho, não se atiraram de cabeça, não é? Evidente que tem algumas cidades, alguns afiliados muito especiais, onde, né, os grandes puxadores de voto acabam se envolvendo um pouco mais, mas por quê? Porque tem um custo esse processo. Se você perde lá, você acaba, né, adquirindo aquele desgaste da derrota. Então eu diria, é uma eleição com características muito locais e que bom que seja assim. A gente vem acompanhando nas últimas eleições, né, uma polarização, direita, extrema-direita, esquerda, um pouco menos talvez a extrema-esquerda, nas eleições municipais. E aí não dá para falar de todos os municípios do Brasil, né, Schiller, mas nas principais capitais, em termos políticos ou de partido político, como é que a gente pode analisar esse domingo? Olha, se a gente pegar 103 maiores cidades no Brasil, que tem mais de 200 mil habitantes, né? Então, teoricamente, podem ter o segundo turno, que são os maiores colégios eleitorais do Brasil, você tinha até isso tudo pesquisa da última semana, tá? Pesquisa da semana final, mas vamos lá, tudo sujeito a muita mudança aí. Candidatos apoiados pelo Bolsonaro, 23 na frente, candidatos apoiados pelo Lula, 16 na frente, tá? Então não é muito distante, mas um pouquinho mais para esse campo da chamada direita, centro-direita ou extrema-direita. Hoje em dia né, a gente usa essas palavras aí, mas vamos lá, o campo da direita, né? De uma maneira geral, se a gente pegar, por exemplo, nas capitais, que tem outro parâmetro importante,
são cidades mais politizadas, maiores em cada estado, você tinha 23 das 26 capitais que tem disputa, 23 com candidatos mais à direita, liderando ou com boas chances, ou com boa chance de liquidar no primeiro turno, ou indo para o segundo turno. E apenas uma candidatura realmente disparada na frente, que é a do João Campos, que é um personagem mais à esquerda, né, vou chamar assim centro-esquerda, etc., mas com essa característica muito local do PSB lá em Pernambuco, lá em Recife, que está disparado na frente e tem boa chance de levar no primeiro turno, né? Com todos os cuidados que a gente tem em dia eleitoral aqui, de não fazer muito prognóstico, assim, né? Mas então, assim, o PT, nas pesquisas da semana, tinha 4 candidaturas nas capitais com boa chance de ir ao segundo turno, né? Teresina, Goiânia, Porto Alegre e Fortaleza, né? Mas vamos lá, nós temos 26, nós estamos falando do partido do presidente da República, um partido forte, historicamente, com maior... O PT sempre foi o partido no Brasil com maior apoio. Se você quando faz pesquisa, ranking, né, ele tem maior apoio, maior simpatia, maior militância, assim por diante, né? Isso pode mudar, mas vamos lá, isso é um dado histórico de pesquisa. Só 4 entre as capitais. Então é uma eleição mais para o centrão, eu diria assim, né? Para o centro político, para o sistema político tradicional. Então quem são os partidos que estão liderando? É a União Brasil, é o PSD, é o MDB, é o PP ainda, né, na coalizão, né? Então são partidos assim, chamadas o centro político tradicional, né? E em boa medida são partidos que estão na base do governo, né? Mas também são partidos que têm um espectro ideológico, digamos assim, mais conservador do que o próprio governo, né? Então na base, essa ideia do presidencialismo de coalizão no Brasil, como dizia o Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes, está todo mundo... É um segmento da política brasileira que está sempre no governo, assim, né? Teve no governo com Bolsonaro, teve no governo com Temer, teve no governo com o PT, continua estando no governo agora com Lula, né? E eu acho que esse segmento, né, as pesquisas têm indicado isso, vai ser o grande vencedor, ou tende a ser pelas pesquisas o grande vencedor das eleições. Mas muita surpresa pode vir pelo caminho. Para a gente finalizar, não é raro a gente acompanhar um prefeito de uma grande capital, principalmente, se candidatando ao governo do estado, né? E isso, a gente tem exemplos no histórico recente. E nacionalmente falando, o que essas eleições municipais podem significar nacionalmente falando para daqui a 2 anos, né? Olha, eu diria assim, tem 2 reflexões que eu acho que tem que se fazer sobre o sistema eleitoral, tá? Uma é o peso do dinheiro. Tem muito dinheiro público na campanha, a gente viu campanhas muito caras, a gente viu, há um argumento de que o fundão eleitoral, que é de 5 bilhões no Brasil, é necessário para produzir equidade, equilíbrio. O que a gente viu foi o contrário. Como os grandes partidos acabam levando a maior parte do recurso, gera, na minha interpretação, olha, eu faço aqui a provocação, mais desequilíbrio do que equilíbrio, né? Porque exatamente você acaba concentrando recursos nas principais candidaturas dos principais partidos, que em tese já têm estrutura, ou poderiam ter estrutura. Então nós desativamos no Brasil algo que é extremamente saudável, que é o crowdfunding, que é a plataforma de captação digital. É muito melhor para a democracia, na minha visão, que você tenha um candidato a vereador, especialmente, que tenha lá 300 apoiadores, 400 apoiadores colocando 50 ou 100 reais, ele faz a campanha com recursos descentralizados, do que uma massa de dinheiro, porque ele é alguém de preferência da elite do partido na região, então ele vai ganhar um apoio de 600 mil, 500 mil, 400 mil, ou 300 mil, como se viu por aí no Brasil afora, né? Que acaba sendo um argumento para migração partidária, para captação ou cooptação de candidaturas. Então, vem para cá porque eu financio a tua candidatura. Então se faz um verdadeiro leilão no Brasil de candidaturas em todos os estados, partidos que têm mais recursos para bancar candidatura. Isso cria, na minha interpretação, além de fazer campanhas muito caras,
marqueteiros, etc., programas sofisticados, etc. A gente reclama tanto que não tem a discussão das propostas, etc. Claro, o marqueteiro não quer discutir isso, ele faz todo o programa, então verdadeiros, sei lá, dossiês, então há muita acusação, etc., muito marketing e tal. Então, a primeira crise. A segunda é muito peso das emendas parlamentares. Né? Nós temos mais de 50 bilhões em emendas parlamentares. Cada deputado federal pode alocar 37 milhões ano, senador mais do que isso, bem mais de 50 milhões. Então, ele acaba financiando o quê? Os vereadores e candidatos a prefeito que vão apoiar ele em 2026. E aí eu já te respondo a segunda pergunta. Então, é óbvio que esta campanha é uma enorme formação de base, mais para o Congresso Nacional do que propriamente a eleição presidencial. A eleição presidencial, ela pesa, quando a gente vê, por exemplo, a estratégia dos dois, né, tanto do Lula como do Bolsonaro, eu diria mais do Lula, porque o Lula é candidato, o Bolsonaro está inelegível, então ele pensa de um jeito um pouco diferente aí. Ele privilegia muito mais a coalizão do que o PT propriamente dito, no caso do Lula, não é? Então, por quê? Porque daqui a 2 anos, que vai ser candidato à reeleição, possivelmente, vai precisar contar com a coalizão de quem? Do PSD, do União Brasil, do MDB, dos partidos que estão na base do governo. Essa é a ideia né? Então, o Lula hoje, e a direção do PT, explicitamente favorece a coalizão. Então, apoio a candidatos da coalizão, né? Bolsonaro, ele é um personagem um pouco diferente, porque como tem inelegibilidade, né, ele, digamos assim, não tem como fazer este tipo de planejamento. Mas tem muita candidatura ligada ao Bolsonaro, ele realmente foi muito presente, como ele não é presidente, então ele tem mais tempo para viajar, viajou muito, né, apoiou muitas campanhas. E no final, então, assim, para 2026 vai ter na mídia, na semana que vem, agora que entra, vai ter muita quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou, quem perdeu em cada. Então isso é natural. Então, não vou adiantar aqui a minha bola de cristal para saber quem é. Então tem essa sinalização, quem saiu com mais força política. Agora, o maior impacto é a formação de base, de território, de vereadores, prefeitos, para reeleição no Congresso Nacional, que é o que os partidos, no fundo, desejam muito. Por quê? Porque é a partir dali que se distribui novamente o fundão eleitoral. E esse vai ser um dos assuntos para hoje à noite, né? Para os nossos debates, para as nossas discussões aqui na programação especial da Band News FM de hoje à noite, quando a gente tiver os primeiros resultados. E em termos de Brasil, os resultados definitivos já saem hoje. Fernando Schiller certamente volta a conversar com a gente. Obrigado, Schiller. Bom domingo para você. Bom trabalho, boa eleição.